Bem-vindo a este Floripa em Foco especial para falarmos de literatura. Estamos aqui com um livro com cheirinho de novo ainda. Posso me aposentar de verdade? E agora? É o título. E a escritora é a psicóloga Vera Regina Roesler. Roesler, Vera? Exatamente. Bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, Silvio, e boa tarde aos telespectadores da TV Floripa. Muito bem. Boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Também, viu, exatamente, no horário que for. Porque a gente veicula o Floripa em Foco à tarde, reprisa todo dia a partir das 22 horas e ainda acaba rodando na madrugada e na manhã, né? E como é um tema atemporal, a gente vai aproveitar, já avisamos, e veicular outras vezes, tá, Vera? Certo. Que é um tema realmente interessante. Certo. A Vera Regina Roesler é bancária aposentada da Caixa Econômica Federal, psicóloga, sócia da Perspectivas Desenvolvimento Humano, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uniplac de Lages, né? Exato. Mestre em Educação e doutora em Psicologia pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina e fez estágio em Paris. Que Universidade Paris 7, Paris Diderot, enfim, Paris 7. Foi bom? Foi excelente, bom? Excelente. Teve que ficar lá ou pôde fazer aquelas... Não, eu morei quase 2 anos na França. E nesse período eu fiz mais um mestrado e mais uma especialização em Sociologia Clínica e Psicossociologia. Haja fôlego, hein, Pedro? É Pedro, né, que está nos acompanhando aqui no estúdio, um abraço. E você já está engatilhada em outro doutorado? Não, eu estou concluindo no próximo mês um pós-doutorado em Educação. Pós-doutorado em Educação. Isso, já fiz mais uma partezinha na França, acabei de retornar. Isso. Retificando, isso aqui é fruto de uma tese de doutorado, né? Exato. Esse livro é uma parte da minha tese de doutorado, defendida em 2012 aqui na Universidade Federal, e uma parte foi feita na França. Então foi adaptado para o formato de livro, foram feitas algumas alterações, suprimi uma grande parte, e a tese, para quem tiver interesse, está disponível no site da UFSC, na biblioteca da UFSC, online. Qualquer pessoa tem acesso. A tese na íntegra. A tese é maior que o livro. É bem maior e ela tem mais capítulos e ela aborda outros temas além de... Na verdade, assim, o tema central é a aposentadoria. Esse foi o tema com o qual eu iniciei a pesquisa, mas no decorrer... Da pesquisa ele se desdobrou... Exatamente. O que eu percebi? A primeira questão e eu deixo muito claro isso tanto no livro quanto na tese, eu não posso falar de aposentadoria sem falar no trabalho. Na relação do indivíduo com o seu trabalho. O que representa isso na vida de cada um? Então, por quê? Porque uma pessoa se aposenta de um trabalho, óbvio. Sim, é de onde vem para ser aposentado. Exato. Né? E qual é o sentido do trabalho na vida? Eu trabalho com histórias de vida. A metodologia utilizada são as histórias de vida. Então, buscando, inclusive, árvore genealógica, trajetória sócio-histórica, sócio-profissional, cultural. Exato. A relação com a família, né? Já que ele vai deixar de ficar no trabalho e ficar mais perto, próximo da família. Então, o que foi verificado, e essa parte está bem explanada no livro, que a ideia que nós temos, ou a imagem que nós temos do trabalho, ela é construída ao longo do nosso desenvolvimento, o desenvolvimento de uma personalidade. Veja, uma criança, ela desde pequena vê o pai ou a mãe, ou os dois, enfim... Falando do trabalho. Papai vai trabalhar, a criança não pode ir junto, às vezes fica chorando. Ah, não, o papai já volta, a mamãe já volta, foi trabalhar. Então, essa ideia de trabalho como algo assim... O compromisso em primeiro lugar, o lazer vem depois, que de maneira geral, óbvio que tem exceções, na nossa sociedade é muito presente. Então é disso que a pessoa se desliga pela aposentadoria e por isso em alguns momentos tanta dificuldade. Tanto que o subtítulo do livro é Contradições e ambiguidades do processo de aposentadoria. Todo mundo acha que vai cair na maciota, né? Olha aqui, quem que veio, a maciota. E que vai desfrutar, mas no fim cai num grande vazio, né? Nos primeiros dias, semanas, cai num vazio. Depende, Silvio. Veja, nós temos situações diversas.
Nós que pesquisamos o tema aposentadoria, e muitos autores também relatam isso, nós falamos em lua de mel com a aposentadoria. Opa. O que seria a lua de mel? Veja, o sujeito trabalha, tem um horário absolutamente completo de atividades laborais. Estruturado, rotina. Muita atividade, né? E aí a velha história, eu não tenho tempo para isso, eu gostaria de fazer aquilo, não tenho tempo. Bom, com a aposentadoria, rompe-se esta rotina totalmente estruturada. Abruptamente ou não, alguns se preparam, outros não. E aí o sujeito tem muito tempo para fazer tudo aquilo que ele não pôde fazer antes, porque precisava ganhar a vida, subsistir, etc. Muito bem. Esse período que nós chamamos de lua de mel, ele corresponde, dependendo da pessoa, isso é sempre relativo à história de cada um e à sua relação com o trabalho, 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não há um período. Prazo definido. Exato. E aí depois nós encontramos a ocorrência de problemas. Que tipos de problemas? Sim, já te respondo, deixa eu só complementar. Sim. Algumas pessoas não conseguem se desligar do trabalho, como é o caso dos participantes da pesquisa que deu origem a esse livro. Os objetos, vamos dizer assim, da sua pesquisa. Exatamente. Dá para dizer objeto? Que foram os sujeitos da pesquisa, os participantes, seres humanos. Pessoas, exato, que são pessoas aposentadas pelo INSS, a sua grande maioria não saiu dos seus empregos. E aí eu gostaria de ressaltar, não são pessoas que precisam deste emprego em termos financeiros, têm uma renda extremamente elevada, muito acima da média da população brasileira, têm patrimônio, estão com uma vida relativamente organizada. Deve ter um padrão cultural considerável. Excelente, e não conseguem se desvincular deste trabalho. E é este trabalho, quer dizer, essas normas, essa pressão, essa rotina, este modo de vida, esse trabalho se transforma em uma necessidade psíquica, psíquica e social ao mesmo tempo. É o que mantém a lucidez, daria para dizer, o trabalho Poderíamos ajuda a manter... dizer, sim. Colabora, né, para manter... Também. Como é que tem aquele ditado? Mente ociosa, oficina do diabo, e tem outras. Muito bem. Estamos aqui no Floripa em Foco especial falando sobre o livro Posso Me Aposentar de Verdade? E Agora? Com o subtítulo Contradições e Ambiguidades Vividas no Processo de Aposentadoria. Estamos conversando com a autora, a psicóloga, mestra, doutora Vera Regina Roesler. O conteúdo na íntegra, a tese de doutorado na íntegra, está disponível na biblioteca da Universidade Federal. E aonde dá para comprar esse livro? Este livro, o lançamento será hoje à noite, 28 de agosto, a partir das 18h30 na livraria da OAB, da sede da OAB na Avenida Beira-Mar. Que horas? A partir de 18h30 até por volta de 21 horas. Todo mundo convidado, aberto? Todo mundo convidado, estaremos lá autografando. E ele está à venda já no site da editora, que é www.alteridade.com.br. É daqui de Florianópolis? É de Curitiba. É uma editora especializada principalmente em literatura jurídica, mas que está publicando teses e dissertações também. E é uma área que interessa tanto a juristas quanto a população em geral. É um tema universal, né, Vera? Exato. É um tema universal. Todos nós vamos um dia precisar lê-lo. Então, a editora é www.alteridade.com.br para você adquirir esse excelente livro. E o seu campo de pesquisa, então, foi com altos executivos bancários, né, de todo o país. A Vera já tomou conhecimento de uma pesquisa que o Sindicato dos Trabalhadores no Judiciário fez sobre a saúde dos trabalhadores do Judiciário? Chegou a ter contato com uma pesquisa de já uns 3 ou 4 anos atrás, e os dados são, assim, estarrecedores. Sim. Eu tive contato com uma pesquisa que foi feita no Judiciário Estadual, com o Dr. Erval Pina Ribeiro. Esta pesquisa mesmo.
E eu fiz também uma pesquisa no Judiciário Federal, envolvendo Justiça Federal, Justiça do Trabalho e TRE, Justiça Eleitoral, em toda a população de servidores em Santa Catarina, são mais ou menos 3.000 e alguma coisa. Todos eles foram consultados, opinaram? Nós tivemos retorno, nós consultamos todos e tivemos retorno de 1.573, se não me falha, os números podem variar um pouquinho para cima ou para baixo. Já dá para ter um panorama, né? E o que revela isso? Essa pesquisa nos mostrou que as características do modelo de gestão adotado no judiciário e em todas as instituições públicas hoje, que é um modelo proveniente da iniciativa privada, certo? Esse modelo de gestão tem fatores altamente positivos. Por exemplo, agiliza o atendimento à sociedade, ao usuário desse serviço. Se pensarmos num serviço de saúde, num hospital, pensamos no serviço de justiça, de segurança pública, enfim. Esse sistema de gestão está em todos os órgãos públicos, em todas as áreas? Praticamente sim, mas no Judiciário Federal nós detectamos as características, né, que são o quê? Produtividade, esta avaliação por desempenho, seria quase que uma quantofrenia, se eu puder usar essa metáfora. Podemos criar vocábulos. Sim. Essa metáfora, não fui eu que criei, foi o professor Vincent de Goulejac, um francês que trabalha com as condições de trabalho, estuda as condições de trabalho na atualidade, que seria essa necessidade de medir o tempo todo o trabalhador, a sua produção, avaliar. Então, a pressão por produção, as metas cada vez maiores. Outra característica extremamente nociva reduz-se o número de servidores. E aumenta a carga. Aumenta porque o volume de demanda aumenta natural. A sociedade demanda mais, há mais processos, enfim. A sociedade continua crescendo. Exatamente. E cresce tudo, e as demandas no judiciário são grandes e sempre foram e há uma tendência a aumentar. Então, nós temos menor número de funcionários, alta tecnologia, a tecnologia é excelente. Nós vimos, por exemplo, a substituição do modelo de processos de papel pelo processo eletrônico. Isso é um avanço considerável. No caso do TRE, o Brasil é o único que tem eleições digitalizadas. Isso, então isso é excelente. Por outro lado, nós temos essa exigência exacerbada em cima do servidor, que acaba adoecendo. Adoece. E daí nós temos um outro problema. A maioria dos servidores, pelo menos aqui em Santa Catarina, possui funções comissionadas. Então, o servidor que adoece e se afasta para fazer tratamento, e aí eu volto àquela pergunta que tu me fizeste antes, isso vale para os aposentados e vale para os servidores que estão ainda em suas atividades, depressões, síndrome do pânico. Uso de medicamentos. Uso de medicamento, alcoolismo, uso de drogas ilícitas. Poderíamos dizer que esses medicamentos são drogas lícitas. Sim. E outras. Então nós temos o outro lado, nós temos um grande número. Nós temos casos de suicídios que não são divulgados. Nós temos aí outras. Problemas de pele, problemas digestivos, as enxaquecas e vai. De toda a ordem, né? Nós temos isso, o Dr. Erval aponta na sua pesquisa e nós apontamos também na pesquisa elaborada no Judiciário Federal. Que engraçado, e os bancários que também participam aqui do Floripa em Foco, era só trocar o sujeito, a realidade é a mesma. Eu participo de um grupo de pesquisadores da Universidade Autônoma de Barcelona, em que nós temos um trabalho internacional que envolve as universidades, os hospitais, Poder Judiciário, Segurança Pública e eu não lembro mais alguma instituição. Todas públicas que prestam serviços à pessoa. Então é como você falou, se eu tiro o título, essa pesquisa foi feita no Judiciário e digo que foi feita com os bancários, a realidade... Com os hospitais, nós temos pesquisas assim com resultados estarrecedores, que médicos, enfermeiros, atendentes, com situações muito delicadas de adoecimento. Que ainda
na área da saúde é crítico porque a pessoa está lidando com a saúde do outro, está colocando a sua em jogo. Exato. Doutora, como psicóloga, existe um preparatório para a aposentadoria, né? É possível o trabalhador fazer umas sessões? Como é que é esse trabalho? É sessão, é exercício, é yoga? Como é que pode se preparar para a aposentadoria? Olha, Silvio, eu gosto de afirmar e reafirmar onde eu tenho a condição de falar, possibilidade de falar, de que não existe uma receita, uma fórmula para a sua aposentadoria, para a minha ou para a do outro, que vai dizer, a sua aposentadoria vai ser excelente. Isso não existe. O que existe são medidas que o trabalhador vai adotando ao longo da sua carreira, ou, puxa, mas eu já estou prestes a me aposentar, eu não tenho mais esse tempo. Ainda dá tempo, sempre é tempo. Sempre dá tempo. Certo? Então, assim, por exemplo, relações familiares, relações conjugais, como estão? Fazer uma avaliação disso tudo. Já durante o tempo de trabalho. Isso. Tem problemas? Vamos resolver? Eu não consigo resolver sozinho? Busca auxílio especializado, busca uma psicoterapia, busca alguém que possa auxiliar. Com a família, com os filhos. Tem problema financeiro? Vamos ver o que é possível organizar antes de dar esse passo, porque nós temos alguns casos bastante agravados assim, ó. As empresas oferecem um PPA, Programa de Preparação para a Aposentadoria, sim, e as aposentadorias voluntárias. Os PDVI, Plano de Demissão Incentivada. Plano de Demissão Incentivada, Plano de Aposentadoria Incentivada. Os nomes variam, mas a ideia é a mesma. O objetivo é o mesmo. Então, veja, um trabalhador que está com dívidas, há uma tendência a aderir a um plano desses porque ele vai receber um valor maior de uma só vez e consegue liquidar as suas dívidas e ficar mais tranquilo. Porém, é necessário verificar se depois, com o valor que ele receberá, ele consegue manter seu padrão de vida. Seu padrão, sua família às vezes ainda tem filho estudando, netos, fazendo universidade, netos. Então, tem essas questões. Outro item que eu considero extremamente importante e aparece bastante nas nossas pesquisas o sujeito está relacionado com o trabalho quase 24 horas por dia. Outros focos de interesse, quais são? Eu tenho, eu não tenho? O que é que eu posso construir? Eu gosto de pintura, mas eu nunca pude fazer um curso de artes. Vou fazer. Eu gosto de dançar, eu gosto de... Planejar a ocupação do seu tempo. Exatamente. Ou para um trabalho voluntário, ou mesmo para um trabalho remunerado, uma segunda profissão, uma terceira profissão, enfim. Um hobby. Né? Não precisa ser remunerado. Há pessoas que não precisam. E, se for o caso, continuar trabalhando. Porque, veja, é uma tendência mundial hoje as pessoas se aposentarem e continuarem em atividade, remunerada ou não. Porque é difícil parar de trabalhar. Nós nos aposentamos muito cedo. Eu sou uma aposentada. Aposentada? Não, tá brincando com a gente. Com 40. Uma menina nova desse jeito aposentada. Uma menina nova aposentada. Veja só, muito obrigada, mas 48 anos de idade, em 2009, eu me aposentei pela Caixa Econômica Federal. Olha. 30 anos de atividades, recolhimentos para o INSS. Legalmente, eu adquiri o direito. Muito bem. Significa que eu poderia absolutamente parar todas as minhas atividades laborais e fazer outras coisas. Viajar. Curtir, pintar, ler, dançar, fazer atividades de lazer. Sair do mundo do trabalho. Exatamente. Só que eu já tinha, na época, uma segunda atividade que era a psicologia. Consultório, a empresa. Levava as duas concomitantemente. Levava as duas. Eu gosto muito dessa atividade, essa me dá muito prazer, que é o trabalho-realização. Na Caixa também o meu trabalho me realizava, porque eu trabalhava com pessoas, na área de gestão de pessoas. Então, não era atendimento ao público? Era um público, mas um público diferenciado. Interno? Interno e às vezes externo. Já trabalhei em agência, já tive vários cargos técnicos, gerenciais, assessoria, enfim. Mas os últimos anos eu tive o privilégio de trabalhar na área de gestão de pessoas. Certo. Então eu não precisaria sair, poderia ter continuado. Porém eu tinha já um planejamento,
eu já estava no doutorado, já tinha iniciado o doutorado em psicologia, que era importante para mim, e tinha outras atividades paralelas que eu gostaria de incrementar. Então, eu rompo o vínculo empregatício com a Caixa Econômica e concluo o doutorado e faço outras atividades. Muito bem. E um problema que deve aparecer bastante é problemas exatamente conjugais, domésticos, né? Porque enquanto o trabalhador fica o tempo todo no trabalho, é diferente de ficar o dia inteiro em casa, né? Tem até piadas, chavões de que a mulher não aguenta mais o cara, põe o cara para fora porque ela quer varrer embaixo do sofá, uma coisa assim. Tem a ver esse chavão aí de problemas domésticos na aposentadoria? Tem. Este é um tema que eu encontrei na pesquisa de uma maneira muito forte. Eu não perguntei para as pessoas. Elas voluntariamente? Elas falaram, e principalmente os homens. Veja, aquele sujeito, e agora eu vou falar dos homens especificamente, depois eu falo um pouquinho das mulheres que também têm problemas. Rapidamente, que daqui a pouco Rapidamente já trocamos. O homem volta para casa, mas para que casa? Não é a casa que ele idealiza, é a casa real, da qual ele sai, normalmente 7h30, 8 horas da manhã, alguns voltam para almoçar, a maioria nem volta, e volta para casa à noite, 6, 7, 8 horas da noite, certo? Uma convivência no máximo noturna. Rápida. E normalmente as famílias acabam sentando na frente da televisão, vendo jornal, etc. O espaço de diálogo reduzido. Os problemas conjugais jogados embaixo do tapete, certo? Porque eu não tenho tempo para resolver. Eu vou discutir a relação às 10 horas da noite. E é mais fácil se fechar e deixa passar? Deixa passar, amanhã muda e tal. E amanhã de manhã eu tenho que trabalhar. E aí nos finais de semana que eu poderia parar e sentar, discutir um pouco mais. Ah, não, vamos fazer outra coisa, vamos passear, vamos aqui, vamos ali. Então isso acaba ficando. Com os filhos, a mesma situação. O filho cresceu. E aí vem um pai ou vem uma mãe que retorna e diz assim, mas onde é que você vai? Que hora você vai voltar? Ah, não, mas com quem você vai sair? Esse filho não precisa mais da satisfação, em tese. Mas é como se o pai idealizasse que aquela menina, aquele menino, continuam precisando. Suas crianças. As suas crianças, e as crianças cresceram. Óbvio que essa relação entre pais e filhos, ela continua o resto da vida. Eu não estou dizendo que as pessoas não precisam dar satisfação, mas não é nesses termos. É diferente a relação com uma filha de 24 anos, 30 anos, e uma menina de 8. É diferente de um menino A necessidade é outra. Exato, um menino de 10, 12, de um homem de 30, ou de 25, de 21. Então é isso que acontece. E para as mulheres também, nós encontramos dificuldades. Por quê? A casa, ela entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Mesma rotina do homem. Sim. Porém, agora ela tem mais tempo. Então, eu tive um caso muito interessante que que eu acho que até tem um capítulo, é esse que está no capítulo? Tem um subitem aqui de um capítulo, que a senhora fala assim, ela volta e aí ela começa a olhar para a sua casa, tem que tirar aquela cortina para lavar, aquele canto ali não está bem, daí troca os móveis de lugar, enfim, começa a fazer alguns rearranjos. E a empregada, que está com ela há quase 20 anos, diz o seguinte... Sai. Dona fulana, né, eu não vou dizer o nome da pessoa aqui. Sim. A senhora decide, se a senhora quer tomar conta da sua casa e passar a fazer o serviço, tudo bem, eu vou me embora. Porque essa atividade é minha, a senhora me paga para isso, ou a senhora esqueceu. Vai me tirar o emprego. Quer dizer, e ela conta isso. E aí eu me dei, eu assumo, mas eu não quero assumir o serviço da casa. Não é isso, eu não me aposentei para assumir o serviço da casa. Eu quero que essa moça continue aqui. E aí ela se recolhe e deixa a moça continuar com a sua atividade e ela vai fazer outras coisas. Então, a aposentadoria é também um exercício de autoconhecimento. Exato. Eu diria que esse é o primeiro item. O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, como é que está a minha vida hoje, quais são os fatores que me incomodam, o que é que eu posso fazer para mudar esses fatores que me incomodam,
O que eu gostaria de manter? O que é que eu não fiz durante toda a minha vida? Aqueles sonhos que a gente guardou e que agora é possível. Agora eu tenho tempo, eu tenho uma certa condição financeira, liberdade, independência, etc. Então eu posso realizar isso. Nós aqui não temos mais tempo, doutora Vera. Psicóloga, escritora, mestre e já no pós-doutorado, né? Você pode acessar o currículo procurando a tese de doutorado que gerou esse livro, que está disponível na biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina e também na gráfica, na editora, que é a alteridade.com.br. Posso me aposentar de verdade. E agora? Lançamento neste 28 de agosto, 18h30, na OAB, que fica na Avenida Beira-Mar Norte, aqui em Florianópolis, e vai estar disponível nas melhores livrarias também. Sim, né? Em seguida deve haver a distribuição nas demais livrarias. Muito bem. Faltou dizer alguma coisa, mandar um alô, algum agradecimento pela confecção do livro, doutora, para fecharmos? Eu agradeço principalmente aos interlocutores que deram voz a esta pesquisa, que foram as pessoas que me contaram as suas histórias. Eu trabalho com os relatos, com as narrativas. Sim. As pessoas próximas que me acompanharam nessa trajetória, o Pedro, que nos assiste aqui, meus filhos, minhas noras, minha netinha, a quem eu dedico esse livro. Essa menina é fantástica. Muito bem. Obrigada. E aos meus colegas, professores, enfim, pessoal daqui, pessoal da França, que me acompanham nessa trajetória já de longa data. Parabéns. São trabalhos que agora estão vindo para jogar um pouco de luz, né, sobre a humanidade. Ias dizer algo mais? Não? Eu quero te agradecer o convite para esta entrevista. Muito obrigada. Agradecemos também a entidade representativa aí dos servidores públicos federais aqui no estado, o Sintrajusc, que na verdade foi quem estabeleceu a ponte para podermos estar aqui hoje falando deste excelente livro. Obrigado pela presença, ao Pedro também. E a você, telespectador internauta, que pode rever este bate-papo daqui a pouco a partir das 22 horas aqui na TV Floripa, tanto no canal 4 da NET para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.